Você abre o noticiário e escuta que a inflação está desacelerando e abaixo das expectativas dos economistas. Só que quando olha para o supermercado, para o plano de saúde ou para a escola dos filhos, a sensação é que tudo está disparando. Isso quer dizer que o IPCA está errado ou que os números estão maquiados. O erro está em esperar que o índice médio represente exatamente a sua vida. O IPCA mede a inflação de uma cesta representativa da população. Mas você tem o seu padrão de consumo, dá preferência a fazer viagens e pagar um bom plano de saúde. E essa diferença muda a forma como você deve avaliar seu salário, seus investimentos e o patrimônio necessário para manter o seu padrão de vida no futuro. Existem vários índices de preço no Brasil, mas hoje vamos concentrar no principal, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE, utilizado como índice oficial de inflação do país, e desde 1999 é referência do regime de metas de inflação do Banco Central. O IPCA acompanha produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos, em 13 regiões metropolitanas e 3 capitais. Essa faixa foi definida para cobrir aproximadamente 90% das famílias que pertencem às áreas urbanas abrangidas pelo sistema. O IBGE coleta mensalmente centenas de milhares de preços, mas o detalhe mais importante é que os itens não têm o mesmo peso. O peso depende da participação média de cada despesa no orçamento das famílias. Se o transporte representa uma parcela maior dos gastos, ele terá mais influência sobre o índice. Se determinado serviço ocupa uma parcela pequena do orçamento médio, sua variação terá menor impacto. Esses pesos são construídos a partir dos padrões de consumo identificados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF. Portanto, o IPCA não é uma média simples dos preços, é uma média ponderada, construída para representar uma população específica. Ele pode estar tecnicamente correto e ainda assim não explicar exatamente o que aconteceu com o seu orçamento. Imagine duas famílias com a mesma renda. A primeira tem 2 carros, filhos em escolas particular, plano de saúde e costuma viajar de avião. A segunda não tem filhos, trabalha em casa e concentra uma parcela maior do orçamento em alimentação e aluguel. Se a gasolina e mensalidades escolares subirem, a primeira será mais afetada. Se alimentos e aluguel aumentarem, a segunda poderá sentir uma pressão muito maior. As duas vivem no mesmo país, podem ter exatamente a mesma renda e enfrentar taxas pessoais de inflação completamente diferentes. O próprio IBGE explica que uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar terá uma inflação pessoal diferente do oficial, porque carne e mensalidades continuam presentes na cesta média. E não se trata de apenas uma hipótese teórica. O IPEA calcula um indicador de inflação por faixa de renda, justamente porque estruturas de consumo diferentes produzem resultados diferentes. Em janeiro de 2025, por exemplo, a inflação estimada pelo IPEA foi negativa em 0,17 para famílias com renda muito baixa, em positivo em 0,54% para famílias com renda mais alta. A pandemia deixou essa diferença especialmente visível. Em 2020, o IPCA fechou o ano em 4,52%, mas o grupo alimentação e bebidas avançou 14,09%, mais de 3 vezes a variação do índice geral. Para uma família que destinava grande parte da renda ao supermercado, a pressão no orçamento foi muito maior que 4,52% mostrado nas manchetes. Ao mesmo tempo, famílias que reduziram deslocamentos, suspenderam viagens ou deixaram de consumir determinados serviços tiveram outra experiência. A média não estava errada, ela apenas reunia movimentos muito diferentes dentro de uma mesma cesta. O índice geral é o resultado de diversos preços subindo, caindo ou permanecendo estáveis, cada um com o seu próprio peso. Por isso, olhar apenas para o número final pode esconder informações muito mais importantes do que a própria manchete. O foco deste vídeo não é falar o que é inflação, mas para quem tem curiosidade e quer se aprofundar no tema e saber por que esses preços aumentaram, está aqui no card o meu vídeo, A Verdade por Trás da Inflação. Vou deixar o link também na descrição. Antes de avançar, uma distinção importante. Preço alto é nível, inflação é variação. Um produto pode ser caro, permanecer com o mesmo preço durante um ano e não apresentar inflação naquele período.
Outro produto pode ser barato, subir 20% e continuar relativamente barato, mesmo assim apresentou uma inflação elevada. Também não basta comparar a fatura do cartão deste ano com a do ano passado. Você pode ter viajado mais, mudado de casa, aumentado a família ou consumido produtos diferentes. Nesse caso, o aumento do gasto mistura variação de preço com mudança de comportamento. Para estimar a sua inflação, é necessário comparar o custo da mesma cesta ao longo do tempo. Avançando mais no assunto e trazendo uma visão de segundo nível, vamos falar em patrimônio e investimentos. Imagine que sua carteira de investimentos tenha rendido 10% em um ano. Comparando esse resultado com o IPCA de 5%, você poderia concluir que ganhou aproximadamente 5% acima da inflação. Mas se o custo do seu padrão de vida aumentou em 7%, o ganho real evidente para você foi bem menor. Considerando corretamente a capitalização, o seu ganho real foi próximo de 2,8%. Agora vamos descobrir o que fazer com esse número. Uma pessoa pode ter o objetivo de realizar viagens regulares, trocar de carro e viver de aluguel. Outra concentra seus gastos em alimentação, transporte e na casa própria. Usar apenas o IPCA para projetar todos esses objetivos pode subestimar o capital necessário. Na aposentadoria, por exemplo, não basta perguntar quanto dinheiro você terá. É necessário estimar quanto custará manter o estilo de vida desejado. Se saúde, cuidados pessoais, viagens e serviços passarem a consumir uma parcela maior de seu orçamento, o seu custo de vida poderá crescer de maneira diferente da inflação média. Há também uma diferença entre preservar o poder de compra médio da moeda e preservar o seu padrão de vida. Um reajuste de renda pelo IPCA não garante que cada família mantenha exatamente o mesmo poder de compra. Da mesma forma, um investimento que supera o IPCA não resolve automaticamente todos os seus objetivos. A pergunta mais útil não é apenas: meu patrimônio venceu a inflação? A pergunta correta é: meu patrimônio está crescendo o suficiente para financiar meus objetivos, considerando os preços aos quais eu realmente estou exposto? Mantendo ainda a visão de segundo nível, vamos descobrir o que fazer com os números. Para tirar qualquer barreira de entrada, você não precisa reproduzir toda a metodologia do IBGE para obter uma boa estimativa. É muito mais fácil. Primeiro, escolha um período compatível, como de janeiro deste ano a janeiro do ano anterior. Depois, monte uma cesta representativa do seu padrão de vida. Moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, lazer, serviços e outras despesas recorrentes. Registre quanto essa mesma cesta custa no início e quanto custaria no final do período. Mantenha sempre que possível a mesma quantidade. Compare também o preço por quilo, litro ou unidade, porque uma embalagem pode diminuir sem que o preço demonstrado na prateleira mude. Por fim, faça esta conta. No fim, multiplique o resultado por 100. Esse cálculo não terá a precisão estatística do IPCA, mas será uma das melhores estimativas de variação dos preços e como ele afetou o seu padrão de consumo. Você identificará quais categorias estão pressionando o seu orçamento. O objetivo não é abandonar o IPCA. Ele continua sendo essencial para analisar economia, a política monetária e diversos investimentos. O objetivo é entender os seus limites. Use o IPCA como referência macroeconômica e a sua inflação pessoal como ferramenta de planejamento. Observe quais despesas estão crescendo mais, avalie se a sua renda acompanha esse movimento e confira se as suas projeções patrimoniais refletem os custos e os objetivos que realmente importam para você. O IPCA é fundamental para entendermos a inflação do país, mas ele não substitui uma análise do seu próprio orçamento. Se ao sair deste vídeo entender ao menos que o IPCA é uma média, já é uma base sólida construída, muita coisa irá partir daqui. Mas se lembre, a sua inflação depende de onde você mora, do que consome e de quanto cada despesa representa na sua vida. Se você quer se aprofundar nesse tema, eu publiquei um artigo completo no meu Substack. O link está na descrição. E para continuar acompanhando conteúdo sobre mercado financeiro, investimento e construção de patrimônio com uma visão de longo prazo, você também pode me seguir nas redes sociais. Estão na descrição e em meu link da bio. Para quem já entendeu que o conteúdo ajuda, mas não substitui um plano para a sua realidade ou acha que não está preparado para lidar, me chama por uma conversa. Através do meu trabalho como assessor de investimentos, eu faço pessoas saírem no conteúdo solto e transformar decisões financeiras em um plano estruturado.
Se este vídeo ajudou você a pensar de uma maneira diferente sobre risco e investimentos, deixa o like e se inscreve no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e muito obrigado para quem ficou até o fim.